Graça e paz, meus amados, mais uma vez aqui com Maná Diário, nesse dia 28, quarta-feira, dia 28 de abril de 2021. Mais uma vez aqui com Maná Diário para o alimento espiritual para as nossas vidas. Hoje eu quero ler com você Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 em diante, que diz assim, Mateus 14, 22 em diante. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E, tomados de muito medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filhos de Deus. Meus amados, essa passagem é interessantíssima, porque ela retrata muito bem o nosso dia a dia, a nossa vida, mesmo homens e mulheres que são de Deus, mesmo homens e mulheres que andam na fé, que andam na palavra. De vez em quando nós temos uma fé tão grande, tão forte, que nós entramos no sobrenatural de Deus. Mas muitas vezes, dependendo da circunstância, do vento contrário, da situação contrária, nós desistimos e ficamos exclamando, salva-nos, Senhor. E quando Jesus fala para Pedro, homem de pequena fé, é porque nós realmente que somos da fé, temos que viver pela fé. Se nós oramos, nós devemos descansar em Deus, para que então aquilo que nós estamos falando com Deus realmente venha a acontecer. Eu sempre digo para as pessoas que a igreja, ela se move no sobrenatural. Ainda que nós estamos aqui nesse bifão, ainda que nós estamos ainda nesse tempo aqui, ainda que nós estamos diante de tantas tragédias, de tantos problemas, nós nos movemos no sobrenatural. Esta palavra aqui nos diz claramente que é para nós descansarmos no Senhor. Que quando nós nos lançarmos na direção dele, nós temos que realmente caminharmos no sobrenatural. Pedro, é interessante que Pedro ele conseguiu andar no seu espaço, o tempo, mas ele andou sobre as águas. Quando ele estava olhando para Jesus, os discípulos estavam todos ali assustados com a vinda de Jesus, até acharam que era um fantasma, e de repente o Senhor Jesus fez a prova. Sou eu, não temas. Muitas vezes nós queremos que Deus esteja fazendo algo tão grandioso nas nossas vidas, mas Deus faz em meio ao sobrenatural. E nós temos que crer nisso, para então chegarmos mais próximo dele. A fé nos faz mais próximos de Deus. Quando nós agimos por fé, nós nos aproximamos de Deus. E Deus ele atua no campo sobrenatural. Portanto, quando Jesus estava já longe dos discípulos, ele consegue alcançar os discípulos e andando por sobre as águas, porque ele tinha essa capacidade, ele tinha essa autoridade de fazer isso. E com certeza, quando o Senhor diz a Pedro, vem até mim, quer dizer que o homem pode também andar no sobrenatural. É isso que eu quero chamar a atenção sua nesta manhã, nesse dia, com esse maná diário, para que você se desprenda um pouco da visão terrena que você tem,
de toda essa circunstância contrária e olhe para Jesus. Caminhe em meio à guerra, caminhe em meio à circunstância contrária, caminhe em meio aos problemas, sabendo que tem uma porta aberta para você, tem uma luz ali para você, tem um caminho ali para você, tem uma saída para a tua vida. Eu sempre digo nas minhas ministrações de que Deus sempre tem um caminho alternativo para as nossas vidas. Meus amados, Deus está no controle de tudo. Quando ele chama Pedro e Pedro começa a andar sobre as águas, imagina a sensação de estar andando sobre as águas naquele momento. E isso representa quando nós temos a satisfação de ter uma fé consistente, de uma confiança tal, de que nós sentimos, a presença tão forte de Deus e sentimos a vitória também de perto. Isso é maravilhoso, não é verdade? Então que nós possamos nos desprender um pouco mais desse bifão, desta realidade terrena e começamos a viver uma realidade espiritual profunda com Deus. O Senhor Jesus está sempre diante de nós, através da ação do Espírito Santo. Portanto, você não está sozinho. Pedro, enquanto estava olhando para ele estava caminhando sobre as águas, estava caminhando sobre o sobrenatural. Mas quando ele percebe o tempo contrário, a força do vento, ele começa a olhar para as coisas terrenas, as coisas mundanas, as coisas que o cercam. Aí ele começa então a submergir. É isso que acontece com um homem natural. Um homem natural, uma mulher natural, se afunda em meio aos problemas. Mas quando esse homem, quando esta mulher acende esta fé, acende esta força sobrenatural, começa-se a caminhar sobre o problema, sobre a situação contrária. Portanto, eu chamo você a buscar mais fé em Deus, a buscar mais vontade de viver em Deus, a buscar mais entusiasmo em Deus, a querer viver mesmo, a determinar a sua vida para Deus e caminhar sobre o sobrenatural. Amados, se Pedro caminhou sobre as águas por algum tempo, quer dizer que em nós existe sim um potencial muito grande a fazer coisas tremendas em cima desta terra. É por isso que nós vemos às vezes, e muitas pessoas, quando nós oramos com alguma pessoa que está doente, já aconteceu alguns fatores sobrenaturais diante de nós, e algumas pessoas ficam abismadas. Como, pastor, isso pode acontecer? Isso é sobrenatural. Como que aquele caroço sumiu? Como que aquela coisa aconteceu? Como que aquela pessoa ficou curada? Como que aquilo realmente veio à tona? Meu amado, é o momento que nós caminhamos no sobrenatural. É o momento que nós olhamos somente para Cristo. É o momento que a nossa visão, o nosso alvo é somente Ele. Porque se o povo estiver firmado nas coisas desse mundo, pode ter certeza, vai afundar. Mas quando você está firmado em Deus, nas coisas que nós aprendemos através de Jesus, nós então temos a capacidade de andar no sobrenatural. Eu convido você a ter uma vida sobrenatural. Esse maná diário é para dar força para nós, para dar força para as nossas vidas. É entender que Deus está em todo o tempo ao nosso redor, ao nosso lado, à nossa frente, atrás, em todos os lados. A palavra de Deus diz também: buscai a Deus enquanto se pode achar. Ele está sempre perto de nós. Somos nós que muitas vezes nos dispersamos quanto àquilo que nós vivemos. Olha, que uma má notícia, uma palavra ruim, ela perturba a nossa mente. Muitas vezes nos leva até ao afastamento da presença de Deus. E não é isso que Deus deseja para as nossas vidas. Nós devemos encarar com fé, porque essa fé é substancial, essa fé grande, poderosa, que nós temos a capacidade de desenvolver, é ela que vai nos levar à vitória. Veja bem que essas passagens bíblicas, elas foram narradas justamente para mostrar testemunhos vivos de que Deus age nas nossas vidas, tanto
no passado, como agora, como eternamente. Ele sempre estará agindo. Por que é então que não acontece frequentemente? Meus amados, nós estamos num tempo de aprendizado. Nós estamos num tempo que nós estamos conhecendo Deus. Nós saímos de uma vida de tribulação, nós saímos de uma vida de escravidão, quando estávamos no mundo, conhecemos a Jesus e somos levados a um tempo de conhecimento da parte de Deus. De vez em quando vem o maná, de vez em quando aparecem essas águas maravilhosas da rocha, de vez em quando vêm as codornizes, ou alimentação. Então, nós estamos sendo alimentados, mas a cada tempo que nós andamos, temos que aprender mais, agregar mais da parte de Deus, para então usufruirmos plenamente uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo vai nos levar à vitória. Você veja bem que, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. O que aconteceu com Pedro aqui? Ele para de olhar para Jesus, reparou a força do vento. Veja bem que se algumas pessoas não estão muito mais preocupadas com aquilo que está acontecendo no mundo hoje, é claro que nós ficamos, mas a sua vida não pode ficar focada nisso. Nós temos aparentemente visões de coisas que estão acontecendo. Sempre falo aparentemente, porque elas não vão ficar assim. Deus agindo. E se nós nos mantermos em fé, nós vamos ver o quê? A vitória, com certeza. Meus amados, é iminente essa presença maravilhosa de Deus. Portanto, aparentemente nós olhamos, mas esse aparentemente não pode chamar atenção mais do que a pessoa do Senhor Jesus para as nossas vidas. É por isso que nós focamos na palavra, focamos em ministrar a palavra, focamos na oração, focamos na consagração, para nos mantermos aonde? Andando sobrenaturalmente em cima dessa terra, né? Nós vivemos assim, ainda que tenhamos que alimentar esse bifão com as coisas desse mundo, com as coisas dessa terra, temos que escolher muito bem aquilo que nós fazemos aqui, para não desmerecer, para não perder aquilo que é precioso nas nossas vidas, que é essa viva esperança em Cristo Jesus. Nós temos essa viva esperança que todos os dias bate na porta da nossa casa, bate na porta do nosso coração, como hoje está batendo na porta do teu coração, e Jesus está dizendo assim: venha, porque você vai conseguir, venha, porque você vai vencer, ainda que você sinta as condições contrárias, ainda que você sinta o vento contrário, Ele quer ver você caminhando, olhando para Ele. Amados, imagina bem, Pedro andando sobre as águas, ele não tinha onde se escorar, ele não tinha onde se sustentar, senão pela sua fé. Imagina que Pedro andou por um tempo sobre as águas, imagina a sensação que ele teve naquele momento, quando ele olhou para Jesus fixamente e começou a andar sobre as águas. É nesse momento é que nós sentimos essa maravilhosa presença de Deus. É quando não temos mais aonde nos apoiar, é quando não temos mais aonde nos sustentar, e vamos dizer assim: só por Deus, só por Deus. Agora eu vou caminhar e vamos ver o que vai acontecer. Não é verdade? Eu sempre digo que a fé, ela é cega a esse mundo. Nós não conseguimos ver, mas nós conseguimos sentir e que as coisas realmente vão dar certo, né? A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós acabamos que conquistar. A fé, no hebraico, é emuná. Quando o hebreu, o judeu fala emuná, ele diz: eu tomo posse, é meu, já sou dono. Então ela tem uma raiz muito forte. A fé é uma coisa assim: eu já conquistei, já é meu. Eu quero que você declare hoje, nessa quarta-feira, dia 28 de abril de 2021, que você declare diante de Deus: já é meu, eu já conquistei, eu já estou buscando, e eu vou encontrar, eu vou saber, eu vou entender, e eu vou conquistar. Estou diante da minha vitória. Meus amados, declare isso.
Declare isso. Declare isso. Se encha de fé, porque você vai andar no sobrenatural nesses dias. Sei que pessoas estão passando por dificuldades financeiras, tem muitas pessoas com dificuldade no seu físico, tem muitas pessoas com dificuldades de relacionamento, ficaram tanto tempo afastadas aí, que agora está com uma dificuldade muito grande, né? Com certo receio, com certo medo. Mas, meu amado, vamos na fé, vamos reconstruir, vamos buscar restauração em Deus, que Ele vai te dar com certeza. Ele é Pai e Ele é responsável por você. Eu sempre digo que Deus nos chamou para esta vida e Ele é responsável por você. Mas você tem que entender essa paternidade e você tem que entender esse relacionamento e você deve o encarar com fé, porque Ele é um ser sobrenatural. Tá certo? Vamos ficar por aqui nessa manhã, nesse dia maravilhoso, esse dia que se declara como uma grande vitória para as nossas vidas, para a tua vida. Eu quero abençoá-lo agora com uma oração, que eu tenho a certeza, eu tenho a convicção de que se você abraçar com fé, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Essa voz profética vai atingir o teu coração com certeza. Pai, em nome de Jesus, Santo Deus, manifesta a tua graça, o teu amor para com essas pessoas que estão vendo, ouvindo, abraçando esta palavra. Eu creio que pessoas agora estão sendo curadas, Pai, de um mal que não conseguem se livrar. Meu Deus, caroços vão sumindo agora. Meu Deus, eu profetizo agora a bênção na vida dessas pessoas. Pessoas que estão com dores crônicas, eu vou ouvir o testemunho de que essas pessoas estão sendo curadas agora. Ainda que eu esteja longe, mas a unção, o poder, ela viaja no tempo. Como o Senhor Jesus estava longe dos discípulos, acabou alcançando, andando pelas águas, aquele barco que estava no meio das águas. Pai, alcança essas casas agora. Meu Deus, que eles possam receber na fé. Pessoas, meu Pai, que estão aí com um mal tremendo sobre as suas vidas, sejam curados agora. Meu Deus, muitas pessoas sofrendo com dores, muitas pessoas aí com caroços pelo corpo, muitas pessoas, meu Pai, acamadas com essa peste maldita, caia por terra agora em nome de Jesus. Manifesta o teu poder, Senhor. Nós cremos na ação, na unção, na palavra bendita que vem da tua parte. Isso declaramos em nome de Jesus. Meus amados, vamos ficar por aqui hoje. Deus tem muito para a tua vida. Nos acompanhe todos os dias. Maná diário. Compartilhe, né? Mande para as pessoas que estão entristecidas, cabisbaixas, deprimidas. E eu tenho a certeza e a convicção de que Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus.